Videocast Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Rumo à primeira Conferência Nacional. Dizer que a gente tem visto essa questão do avanço da inteligência artificial com a preocupação com a maneira como estão usando a ferramenta, né? Eu não sou daquelas pessoas que demonizam a inteligência artificial. Eu acho que, até porque não vai adiantar, veio para ficar. Acho que é uma ferramenta útil, né? Mas ela também, como todo tipo de ferramenta, pode ser utilizada em desserviço, né, da humanidade e da qualidade de vida das pessoas, né? No caso do direito, né, a gente já tem utilizado, isso é uma realidade, o próprio sistema judiciário, né, os tribunais, eles utilizam para poder otimizar a questão da quantidade de processos que chegam, as matérias que chegam, então eles conseguem, por mecanismo de inteligência artificial, já separar por matéria o que é matéria A, B ou C, o que já tem repercussão geral, o que daquilo ali pode partir para um descarte, né? A gente ainda não tem conhecimento dos tribunais utilizando a ferramenta propriamente para criar as decisões autonomamente, né? O que tem mais usual é que se utilize uma dessas ferramentas, né, tipo um ChatGPT, Gemini e outras, para poder você elaborar uma tese utilizando essa ferramenta como um instrumento para te trazer a fundamentação jurídica para aquela tese que você quer adotar. E eu penso que com supervisão humana, né, com controle, com zelo, com o que você vai produzir, com o que está sendo produzido pela ferramenta, na verdade, com revisão, eu acho que ela pode ser um mecanismo de ajuda na rotina, não só dos tribunais, como dos escritórios de advocacia, né? Eu, pessoalmente, milito na área do direito do trabalho, do direito sindical, e a gente tem, pelo menos na nossa dinâmica aqui na rotina, a gente utiliza, mas eu, como ainda faço uma produção de advocacia ainda artesanal, eu gosto de eu mesmo elaborar as minhas peças e eu mesmo analisar, então eu utilizo apenas como um recurso de auxílio, né, com determinada tese que me traz uma legislação, uma jurisprudência, mas tudo isso, claro, com todo zelo para não acontecer o que a gente já tem visto aqui com colegas, né, de serem penalizados, né, em âmbito judicial por apresentarem algo que não corresponde à realidade, né, porque a inteligência artificial é capaz de pegar uma tese ou um pensamento que você desenvolve ali, escreve, e ele cria, por exemplo, uma jurisprudência, né, que não corresponde a nenhum processo, que nunca foi produzida, né? E aí o que eu tenho visto é a preocupação também que a ferramenta pode trazer com a desinformação, né? Porque na medida em que ela é capaz de produzir uma jurisprudência que nunca existiu, ela também é capaz de pegar uma fala de uma pessoa ou pegar um texto, fazer com que a pessoa fale aquilo e que a olho nu não seja visível a quem está assistindo. Então, passando a falsa impressão de que aquela pessoa disse aquilo. A veiculação massiva de notícias falsas, né, que a gente até viveu e vive, né, esse receio, e pelo que nós passamos aí nessas questões eleitorais, enfim. Então, isso tem trazido as preocupações, né, a questão do mercado de trabalho, na medida em que os algoritmos, aí, a ferramenta de inteligência artificial, ela vai cada vez mais alijando do processo ou humano, né? E claro que o capital ele se apropria das ferramentas, né? Para um escritório com uma, duas pessoas consegue produzir a fortuna que antigamente você precisava de milhões ou milhares. Então, isso a gente tem visto que isso traz concentração de renda, traz concentração de riqueza, e na medida em que nós não temos uma regulamentação, né, a gente vai observando que precariza as relações de trabalho,
e, ao mesmo tempo, ela privilegia pouquíssimas pessoas que basta você olhar aí, está em duas, três mãos, um patrimônio bilionário pela a exploração econômica, né, desse tipo de tecnologia. Então, a gente do direito, né, tem visto isso com preocupação. É claro que é uma dificuldade imensa de regulamentar, né, porque, como bem disse o amigo que me sucedeu aqui na fala anteriormente, você tem uma coisa em avanço constante e contínuo. Então, o que é hoje para discutir a regulamentação, amanhã já mudou. Então, o direito ele tem uma grande dificuldade, porque o direito, no fundo, ele é um método conservador, né, de manter um status quo, de manter uma realidade ali. E a IA, ela está todo dia se transformando. Né? Eu estava vendo um dado que o telefone fixo levou anos para poder atingir uma quantidade de 100 milhões de pessoas, levou 85 anos para atingir, né? O celular levou 16 anos para atingir 100 milhões de pessoas, a internet 7 anos, e a inteligência artificial, com o ChatGPT, por exemplo, levou menos de 2 meses para atingir 100 milhões de pessoas. E todo dia se criam novos mecanismos, novas ferramentas de inteligência artificial. E então, a gente tem visto isso dessa maneira. Essa discussão já vem desde os algoritmos, né, com a questão dos aplicativos, e como é que como é que vão lidar com isso do ponto de vista do trabalho, se isso é ou não é um vínculo com as empresas, ou se as empresas são meras ferramentas tecnológicas que unem o consumidor ao prestador de serviço, que seria aí o motorista ou entregador, que seja. E aí a gente vem nessa discussão, nessa problemática, defendendo, sim, que esse trabalhador ele tem vínculo, sim, com a plataforma, que ela não é um mero intermediário, na medida em que ela precifica, na medida em que ela te pune, porque ela cria mecanismos de avaliação. Né? Então, a gente já vem com essas discussões. A gente, aqui na OAB do Ceará, né, tem se engajado na questão da frente, já parabenizando aqui, mais uma vez, toda a coordenação, né, na pessoa do Vital, que tem capitaneado todo esse processo com muito denodo, com muito esmero e dedicação, e a conferência do ano passado aqui no Ceará mostrou isso, né, foi um sucesso, várias universidades, várias cidades albergadas, e tanto foi um sucesso que demonstraram isso com o objetivo de que esse evento, essa conferência feita no Ceará, ela tomasse uma proporção nacional, de modo que nós teremos aí no dia 3 de outubro, né, a conferência brasileira, e para a gente é uma alegria imensa poder estar em São Bernardo do Campo, para discutir essas e outras questões, essa iniciativa da frente de chamar a atenção dos parlamentares, sobretudo aqueles parlamentares progressistas, né, que existe projeto de lei tramitando aí no Congresso Nacional e que eles precisam estar atentos para o que vão votar, né, e a gente tem percebido e se assustado com a falta de domínio sobre o assunto. Então, iniciativas sempre ajudaram demais para que a gente tenha a discussão, isso é que mais importa, né, que as pessoas saibam que estão votando e os impactos que aquilo vai trazer na vida de cidadãos e cidadãos brasileiros.